intervenções do Brasil. Vocês pensam que são apenas os Estados Unidos que interferem nas políticas internacionais? Não, nosso Brasil também fez isso. Olha aqui, ó. Agora, eu criei um esquema que tu não vai encontrar na internet. Presta bem atenção a esse esquema aqui. Eu vou até sair um pouquinho da tela e ficar falando aqui de lado, ó. Olha bem ele, tira o print da tela para que você possa entender, ok? Vou voltar. Brasil, 1851-52, Uruguai e Argentina. Quem governava o Uruguai era o presidente Uribe. Quem governava a Argentina era o presidente Rosas, ok? Ou Rosa, como queira. O Brasil, então, pessoal, vai derrubar esses dois presidentes, invadindo as capitais. Mas por que ele não tomou território? Não era interesse do Brasil tomar território de ninguém. Era interesse de Dom Pedro II tirar um governo que fosse contrário a ele e colocar um governo aliado. Por isso, a derrubada de Uribe e de Rosas. E ele coloca no lugar quem? Dois aliados, é claro. Rivera e Urquiza. Perfeito? Vamos lá, para entender. No Uruguai, existiam dois partidos inimigos. Os blancos e os colorados. Os colorados, eles não eram a favor dessa ideia de unificação. Assim, os colorados eram aliados ao Brasil. Os blancos, não. Eles eram muito afins a Paraguai, muito afins a Solano Lopes do Paraguai e muito afins à ideia de unificação. Perfeito? E, claro, totalmente contrário ao governo de Dom Pedro. Então nós temos o Partido Branco do Uruguai, que é inimigo político de Dom Pedro, e o Partido Colorado do Uruguai, que era aliado de Dom Pedro. Rivera e Urquiza são aliados de Dom Pedro. Aliado, Rivera é um colorado. Perfeito? Olha aqui. Porém, dentro das disputas internas, Rivera cai, é retirado por um golpe. Quem assume o lugar dele é Aguirre, em 63. Perfeito? Ele é um branco. E como eu acabei de falar para vocês, o Partido Branco é um partido que era contra as políticas nacionais do Brasil, contra Dom Pedro. Bartolomeu Mitre continua no poder, aliado colorados e aliados do Brasil. Perfeito? Avançando um pouquinho mais. Dessa forma, é necessário, sendo que em 63, Rivera, colorado, foi tirado do poder por um branco, Aguirre, que o Brasil faça mais uma intervenção. E ele vai fazer, em 64, colocando Venâncio Flores, que é um colorado, e expulsando Aguirre. Deu para entender? Olha como o Brasil fez duas intervenções militares no Uruguai. Isso aqui vai incomodar demais Solano Lopes e a oposição uruguaia e a oposição argentina ao Brasil. O Brasil não só tem aliados na Argentina e não só tem aliados no Uruguai. Legal? Beleza? É claro que a oposição branca no Uruguai vai buscar ajuda de quem está mais próximo. E esse alguém era o ditador Solano Lopes do Paraguai. Claro que ele vai abrir os braços e receber com toda boa vontade esse pedido de ajuda de quem? Dos blancos. Devido à intervenção do Brasil daí, nós tiramos uma conclusão. O que leva a essa guerra? O que leva a essa guerra são choques de interesses dentro da América Latina. E é claro que o Paraguai tinha capitais, o Paraguai tinha um exército bem treinado, isso é verdade, o Brasil não tinha, o Brasil estava organizando seu exército. Antes da Guerra do Paraguai, a força militar, que tinha muita vantagem, muitos privilégios, muita proeminência, era a Guarda Nacional, criada ainda no período regencial por Feijó. Feijó ainda nem era regente. Lembra disso? O exército era em segundo plano. A partir e depois da Guerra do Paraguai é que o exército vai se tornar uma grande instituição, mas ainda não. Perfeito? Então, o que a gente vai perceber é que nós não temos um exército tão organizado, nós não temos condições, ou não teríamos condições, se não fosse a extensão do Brasil, a quantidade de homens para lutar e os capitais que vão ser emprestados pela Inglaterra, talvez até mesmo de ganhar a guerra. Entenderam? Ponto. Bem aqui, vamos continuar. Olha aqui, ó. Para resumir tudo, olha esse quadradinho bem aqui, ó. Tô dando zoom nele para você perceber.
A Tríplice Aliança não é a Primeira Guerra Mundial, hein? Não é a Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança se formou Brasil, Uruguai e Argentina. Perfeito? Contra quem? Contra o Paraguai de Solano Lopes, contra o Uruguai dos Blancos e contra a oposição argentina, que era contra o Brasil. Perfeito? Legal? Agora vamos partir para a guerra em si, porque tudo isso aqui são antecedentes.